Quem é a Isabor? Então eu comecei a minha vida sempre foi com muitos desafios, né? E esses desafios foram que me trouxeram até aqui. E como começou assim a sua história? Olha, mistérios. Então, eu sou muito grata por tudo que eu passei de contar aqui nesse podcast. Fica até o final, porque tem muita coisa aí incrível. Cansado de ter a vida no rascunho? Chega de adiar. Aqui no Reflexão e Resiliência, você ganha a força e a clareza para construir a sua melhor versão. Fique até o fim e mude seu jogo. Quem é a Isabor? Olha, mistérios. Vamos entrar aqui agora no avião e voltar anos atrás para descobrir isso. Olha, meu Deus. A Isa era uma menina, né, que um dia, bem sonhadora, que sempre acreditou que algo novo sempre poderia acontecer. Então eu comecei a minha vida sempre foi com muitos desafios, né? E esses desafios foram que me trouxeram até aqui. Então hoje eu sou muito grata por tudo que eu passei de contar aqui nesse podcast. Fica até o final, porque tem muita coisa aí incrível. Eu comecei 13 anos a empreender, né? Comecei ali cuidando das mulheres, fazendo unha, que foi onde eu entendi qual era o meu propósito. E passei por muitas coisas na infância com o meu pai, né? Aprendi muitas coisas com ele. Mas hoje eu olho para trás e eu falo que tudo que eu vivi até aqui valeu muito a pena. Uau! E como começou assim a sua história? Quem foi a pequena Isabor? A Isa sempre foi muito alegre, sempre gostei muito de pessoas. Então sempre gostei da casa cheia, gostei de me comunicar muito. E na minha infância, um dos desafios, foram vários, mas um dos desafios que mais me marcou foi a questão com meu pai, que eu acho que a maioria das pessoas, inclusive, que está assistindo esse podcast, eu falo sem medo de errar que 99,9% das pessoas que estão assistindo tem problema com paternidade. E eu também não escapar, né? Então eu sou esse 1% aí também que teve problema com paternidade, né? Meu pai, ele era um cara incrível, um cara com um coração gigante, mas que um dia ele tomou uma decisão e essa decisão foi irreversível. Então, quantas pessoas que estão aqui assistindo esse podcast podem tomar decisões diferentes, mas não tomam e às vezes não dá tempo. Foi o caso do meu pai, né? Um dia ele saiu de casa, como qualquer, para trabalhar. Ele era caminhoneiro e se relacionou com uma garota de programa. E aí uma noite foi o suficiente para mudar toda a nossa história. E depois desse dia veio o diagnóstico que foi da AIDS, né? Demorou alguns anos, né, para ele aparecer. E aí quando esse diagnóstico chegou, quando essa doença chegou na nossa casa, ali começou uma nova trajetória da nossa família, né? Nossa família ficou extremamente desestruturada, né? Minha mãe, né, imagina. Imagino. Né? Então a minha mãe entrou em depressão, foi bem desafiador. Eu ainda era muito pequena, não assimilava muito as coisas, mas a gente sempre vem resquícios, né? Traumas que vão sendo colocados em nós. Então eu acabei me tornando uma pessoa muito insegura por conta das coisas que eu vivi. Então quando eu olhava em relação à família, por exemplo, eu sempre tinha muito medo de traições, medo dessas coisas, por conta das coisas que eu vivi, né? E aí minha mãe, eu falo que meu pai, eu tenho 2 filhos hoje, né? E a gente sempre quer ensinar para os nossos filhos o que eles devem fazer. Olha, faz isso. Olha, anda com boas pessoas. Isso. Olha, faz aquilo. O meu pai, ele me ensinou o que eu não deveria fazer. Então, meu pai, ele não foi um pai que deu muitos conselhos, não foi um pai presente, mas eu carrego esses ensinamentos com ele. Que como que hoje, na minha vida adulta, eu preciso tomar muito cuidado com as decisões que eu tomo. Porque algumas decisões eu vou conseguir voltar atrás e pedir perdão, consertar, né? Tomar uma outra decisão, mas tem outras decisões que a gente não consegue, não vai ter uma segunda chance, que foi o caso dele, né? E aí depois, quando esse diagnóstico veio, foi o aprendizado que eu tive com a minha mãe. A minha mãe, ela é especialista em perdão. A minha mãe não só perdoou meu pai, como ela cuidou dele durante 9 anos. E aí, pra mim, esse foi o aprendizado que eu mais carrego hoje. Hoje, se eu tô com a minha família de pé, é porque eu aprendi com a minha mãe sobre o que de fato é perdoar. Porque às vezes a gente quer perdoar e falar, eu quero perdoar, mas fulano fica pra lá, eu fico pra cá, cada um cuida da sua vida, né? E eu vi o perdão de fato todos os dias. Eu vi a minha mãe trocando fralda do meu pai. Eu vi a minha mãe com um prato de comida, largar o prato de comida para limpar o vômito dele. Então ela poderia ter decidido escolher a vida dele, poderia, a vida dela, né? Não cuidar dele, né? Era uma escolha. Foi traída. Ela estava ali com as dores dela, mas ela escolheu. E ela cuidou. E eu via todos os dias. E nesse período eu acabei perdendo a minha mãe também, porque
Ele ficava, às vezes, muito no hospital. Quando estava em casa, dependia muito da atenção dela, do cuidado dela. Então, eu acabei sendo na minha adolescência, eu fui uma criança que teve que aprender a se virar sozinha. Então, eu sempre fui muito responsável. Então, eu com 10 anos, era como se eu tivesse a cabeça de uma pessoa de 20 anos. Eu já cuidava da casa, eu mesmo já fazia meu dever, ninguém me ensinava meu dever, já fazia as minhas tarefas. Então, teve um lado bom, que eu tive que aprender a me virar, tive que aprender a ir atrás das minhas coisas. E aí, com 13 anos, foi quando eu comecei a fazer unha. E 10 anos, quando eu estava com 10 anos, meu pai morreu. E aí foi um outro baque também, porque enquanto ele estava vivo, eu ainda estava ali, poxa, tá aqui, né, tá tudo certo. Quando ele morreu, meio que veio uma revolta. Sim. De forma inconsciente, às Sim. vezes, né? E eu comecei a ficar muito agressiva. Então, eu me tornei muito agressiva. Eu agredi as pessoas na rua. Tenho mais de 20 boletins de ocorrência de agredir as pessoas na escola. Se eu passasse perto de alguém, se a pessoa risse, eu achasse que era comigo, por causa da defesa, né? Eu já agredi a pessoa. Por quê? Durante esse período que meu pai ficou doente, foram 8 anos, a gente sofreu demais. Então, imagina, nossa casa vivia cheia. E, de repente, ninguém mais queria ir na nossa casa. Sim. Eu falo que essa é uma das coisas que eu carrego pra minha vida hoje. As pessoas, nem sempre, nas fases que você vai viver, não vai estar todo mundo. Vai ter fases que só vai ficar quem tem que ficar e tá tudo bem. Então, às vezes, as pessoas querem estar perto porque, tá tudo bem, as coisas estão fluindo, mas quando o dia mal vem, são poucos que querem ficar. E aí, a gente passou essa fase de ter poucos amigos, as pessoas tinham medo na época, tinha muito preconceito, estava muito em alta a doença, então as pessoas tinham medo de pegar a doença. Então, a gente ficou um período só, sem ninguém. Ninguém ia na nossa casa, ninguém visitava a gente, ninguém ajudava a minha mãe com nada. E ela se virava sozinha com meu pai. E aí eu gerei meio que um resquício de pessoas. Eu sempre pensava o seguinte, pessoas, elas são interesseiras. A pessoa, ela só vai olhar pra você quando você tem algo pra oferecer. Quando você não tiver mais, você é descartável. Era assim que eu via por conta das coisas que eu vi na minha vida, né? E aí, nesse período, na escola, eu tinha um banheiro só pra mim. Então, eu sofri muita rejeição na escola, de amigos, de pessoas. Então, isso tudo foi guardando. E aí, quando meu pai morreu, é como se fosse, assim, a gota d'água. Aquilo tudo que eu tava vivendo, eu fui guardando. E aí, de repente, foi a gota d'água. E aí, eu comecei a ficar muito agressiva. Eu comecei a não gostar de pessoas. Só que eu sempre falo, né, que o diabo, ele tem uma estratégia para tentar paralisar aquilo que ele tem uma... Porque ele não prevê o nosso futuro, mas ele sente o cheiro de onde você vai chegar. Ele é especialista de saber onde as pessoas podem chegar. Ele sabe. E aí eu vi que foi uma forma... Fazer com que eu não gostasse de pessoas era uma forma de paralisar para que eu não cumprisse hoje o que eu tô cumprindo. Meu Deus. Yes. Então imagina se lá atrás, se eu continuasse alimentando esse sentimento de que pessoas não prestam, de que pessoas são interesseiras. Hoje eu, Izzy, não estaria fazendo 1% do que eu faço, de tantas mulheres que eu ajudo. Durante todos esses anos eu não falei um dia em ajudar uma mulher, porque eu entendi que era o meu propósito. Só que lá atrás, na minha infância, foi plantado coisas para que eu não vivesse isso. Então foi implantado que o quê? Primeiro a paternidade. Quando a gente tem problema com paternidade, de forma natural, a gente vai ter um problema de se relacionar com o Senhor. Hoje as pessoas, não é que as pessoas não querem conhecer Jesus, elas não querem ter um relacionamento com Jesus. É porque elas, de fato, elas não tiveram uma paternidade. Então, quando elas falam Deus Pai, opa, não, meu pai não presta, Deus não presta. Ah, não, meu pai me abandonou, Deus vai me abandonar. Então, de forma inconsciente, ela assimila o nosso Deus com o Pai, só que não com o Pai, de fato, como deveria ser, mas com o Pai que às vezes a gente teve e não foi uma referência boa. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, hoje eu vejo que eu passei muitas coisas e tudo que eu passei foi para tentar paralisar o que eu tô vivendo hoje. E aí, como sonho de toda menina, né, meu sonho era casar. Nossa, meu sonho era casar, ter minha casa, sempre quis casar, cuidar de casa, da família, esse era o meu sonho. Eu não tinha um sonho de abrir uma empresa, de ter negócio, meu sonho é ter muito dinheiro, é ser rica, não era meu sonho. Meu sonho era casar. E aí conheci o Rafa, que quase não falava, que era extremamente tímido, veio de uma família extremamente pobre. E aí a gente juntou, né, 2 bombas atômicas e colocou dentro de uma casa, né. E é claro que tem um processo, né? Foi um processo de construir. Mas por um período, nossa família foi um fracasso. Por um período, eu ouvi muitas pessoas falavam assim, nossa, como que você vai ficar com esse cara? Não, esse cara não é pra você. Então, passamos por muitas coisas ruins no nosso relacionamento. Só que um dia, Deus fez nova todas as coisas.
E aí, hoje, a nossa família é uma referência, tem ajudado várias e várias outras famílias. Hoje, a nossa missão, né, é levantar famílias. E hoje, meu papel, Isa, eu acredito muito na mulher. Eu vejo o quanto eu, Isa, tive parte no fracasso da família. Por falta de sabedoria, por falta de não saber falar, por falta de querer achar que sempre tenho razão. Sim. Então, teve muitas coisas que o meu papel, a falta de sabedoria, fez com que o meu lar também não se levantasse. Então, quando eu decidi cuidar de mulheres e largar minha profissão como advogada para viver o propósito, foi justamente isso. Eu acredito muito na mulher. Sim. Eu creio que a mulher, ela tem esse poder de levantar a família, de levantar o seu marido. Porque hoje eu escuto muito assim, Isa, meu marido é extremamente governante, né? Eu escuto as mulheres falar assim, Isa, como é que faz pra ter um marido governante? Porque hoje, principalmente as mulheres solteiras aí, né? Não, eu quero um marido governante, um marido que seja cavaleiro, que seja resolvido. As mulheres, elas desejam esse homem. E aí tá muito naquela era do, esse não é de homem banana, Sim. é um homem que é mais devagar, que é mais parado. Eu sempre falo o seguinte, esse homem ele só vai depender da mulher que tá do lado dele. Às vezes o homem ele tem um perfil, tem uns que tem um perfil mais executor, que é mais dominante e tudo, mas tem outros que é o perfil da organização, da gestão, e tá tudo bem. A diferença do sucesso não tá no perfil. Porque não tá escrito que somente quem tem um perfil dominante vai ter sucesso. Não existe isso. Qualquer pessoa pode ter sucesso. Só que eu falo sem medo de errar. O homem que quer ter sucesso, se você não cuidar dessa mulher que tá do seu lado, é ela que vai decidir se esse cara vai ter sucesso, se esse cara vai fracassar. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.